Fala galera, e aí, tudo certinho? Pensou que eu não iria aparecer mais até 2019, né? Ah, lé do engano, meu chapa, porque hoje é um dia muito especial que é a celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, em 10 de dezembro de 1948 foi promulgado o documento mais importante da história da humanidade. E ele está aqui. E hoje, dia 10 de dezembro de 2018, eu vou ter o prazer de comentar esse documento que foi fruto de um esforço sobre-humano, uma vez que todos os países participantes da ONU assinaram esse documento e ele até hoje ele é referência para leis no mundo todo. Hoje eu estou na biblioteca da escola, trouxe aqui o nosso globo com o nosso querido Brasil, amado Brasil, né? E engraçado que antes de eu começar, aqui onde está o símbolo das Nações Unidas foi colocado por cima o símbolo do MEC, né? E uma pequena explicação sobre essa simbologia representando a ONU, na verdade é um mapa mundi com uma técnica de projeção que chamamos de azimutal. Aqui no globo seria como se a gente enxergasse o mundo a partir do Polo Norte e todos os continentes ao redor. Então eles se inspiraram nesta projeção cartográfica para poder representar o símbolo das Nações Unidas, tá? Tá tampado aqui pelo símbolo do MEC, mas acho que agora você entendeu melhor o porquê eles utilizaram esse tipo de projeção. Bom, então vamos lá, né? Vou abrir aqui esse livreto. Aqui também fala sobre os direitos da criança, que foi promulgado 10 anos depois, mas eu vou me ater apenas ao documento de Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? São 30 artigos, então se o vídeo ficar um pouquinho longo, tenha paciência, porque realmente hoje é uma data que nós temos que celebrar e por isso é importante esclarecer ponto a ponto. São coisas simples, mas ao mesmo tempo fruto de um enorme esforço dos diplomatas, das sociedades diferentes, dos países que têm culturas, religiões, formas de governos distintas e que chegaram nesse documento. Então tenta imaginar que às vezes é difícil você conseguir se entender com a família dentro da sua própria casa. Agora imagina você levar pessoas de todos os cantos do mundo para poder assinarem um documento em comum, com seus interesses, com os seus próprios objetivos, enfim, né? Então, vamos chegar lá. Artigo 1. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Ou seja, nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, nós temos que respeitar uns aos outros. Só assim poderemos desfrutar da liberdade. Artigo 2. Todo homem tem capacidade para gozar direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Enfim, as pessoas não escolhem onde vão nascer, não escolhem com quem vai conviver, apenas elas precisam
digo, não escolhe quem vai conviver quando elas nascem, né? Depois, aí a gente escolhe, mas a princípio todos os seres humanos merecem respeito, independentemente de onde vêm e o que eles representam, ou em que Deus eles acreditam, se não acreditam em nenhum. Artigo 3. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ou seja, não significa que pela pessoa ser diferente de você, que você simplesmente tem o direito de eliminá-la. Essa declaração foi escrita logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde 60 milhões de pessoas perderam a vida por conta da estupidez humana, liderada pelo nazismo, fascismo, que promoveu a coisa mais brutal que um ser humano já conseguiu fazer, que foi o Holocausto, onde 6 milhões de judeus perderam a vida por simplesmente serem o que são. Eu estou no artigo 3, artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Cara, ainda hoje, em 2018, há casos de escravidão humana. E isso é intolerável. Não é possível permitir que ainda hoje há pessoas que são reduzidas a coisas, como se elas pertencessem a um dono. Portanto, o ser humano nasceu para ser livre, jamais escravo. Essa é uma mentalidade que nós temos que superar, porque uma vez que todos os seres humanos são iguais, todos os seres humanos desfrutam dos mesmos direitos aqui na Terra. E ponto final. Não se discute isso. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Pois é. Ainda hoje também nós temos situações absurdas aonde a tortura é justificada porque as pessoas merecem passar por aquilo. Não. Não quer dizer que pessoas que façam coisas erradas não mereçam ser punidas. Aqui na escola, nós suspendemos, nós chamamos os pais, nós fazemos coisas para que os alunos tenham um comportamento adequado na escola. Mas isso não significa que eu tenha que colocá-lo dentro de uma jaula e praticar todo tipo de barbaridade apenas porque ele não se comporta da maneira adequada. Vou citar uma frase famosa de atribuída a Nelson Mandela, que viveu muito tempo preso. Ele disse uma vez que se você quer conhecer um país de verdade, basta visitar uma de suas prisões. A maneira que as pessoas em cárceres são tratadas é um reflexo de como a sociedade quer que elas sejam tratadas. Então, se as pessoas são tratadas numa prisão de uma maneira menos bestializada, a tendência é que haja menos violência dentro dessa sociedade. No momento que você vê que nas prisões as pessoas se matam, se torturam, se tratam de formas cruéis entre eles mesmos e entre a autoridade e eles, aí você percebe que tem alguma coisa errada, porque a sociedade também é violenta. A sociedade, ela não quer justiça, ela quer apenas vingança. E isso significa que nós não evoluímos ao ponto de podermos discutir a respeito de direitos humanos. Se você pensa assim, acho melhor nem continuar assistindo isso daqui, porque não vai fazer você uma pessoa diferente do que você já é. Mas toma cuidado, porque, como diz a lei natural, o que vai, volta. Pense nisso. Artigo 6. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa perante a lei. A lei tem que valer para todos, independentemente do dinheiro que ela tem.
Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento de tal discriminação. Isso inspirou constituições a respeito dos direitos humanos, em que todas as pessoas são iguais perante a lei. Isso também não se discute. Artigo 8º. Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Todos têm direito a um julgamento justo. Ainda estamos longe de chegar nesse ponto, principalmente aqui no Brasil. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Também ainda estamos muito longe disso. Algumas sociedades têm uma evolução maior nesse sentido. Outras ainda estão longe de chegar lá, mas vamos adiante. Artigo 10. Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e parcial, para decidir os seus direitos e deveres ou no fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Esse ponto eu queria chegar porque aqui no Brasil, particularmente, se discute muito que direitos humanos são apenas para criminosos, bandidos e todo tipo de pessoa que comete um ato criminoso. Isso também é uma falsa verdade, uma vez que direitos humanos servem para todos, inclusive para os que cometem crimes. A diferença é que há uma cultura de jogar essa responsabilidade, que deveria ser de todos nós, apenas para as autoridades da lei. E uma vez que se incentive essa cultura do medo, ninguém olha para a família do policial ou do coitadinho lá que perdeu a vida, mas tem lá um monte de gente vendo se o criminoso está comendo, se está vivendo bem, sabe? Visita uma prisão aqui no Brasil, meu chapa, então, para você ver se realmente é um lugar bom para se viver. Ué, então a questão aqui é que mesmo uma pessoa que tenha feito algo errado contra a sociedade, precisamos olhar isso sobre uma ótica da própria sociedade. Por que acontece isso? E aí tomar medidas para que se reduzam esse tipo de ocorrência. Não é fácil, leva-se muito tempo, gerações às vezes, para poder reduzir a violência em determinados lugares, principalmente nas grandes cidades. Aqui no Brasil são 60 mil pessoas que perdem a vida assassinadas e tantas outras que a gente nem sabe como, mas enfim. O fato é que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Direitos humanos são para todos, não apenas para os bandidos. Os bandidos, eles têm que ter o tratamento devido perante a lei, mas isso não significa que você tenha que se vingar, colocando ele numa masmorra onde ele apenas vai alimentar dentro de si o ódio que ele já tem contra você. Aí a pessoa fala, nossa, mas aí essa época saidinha de banco, saidinha de prisão e tal, e coisa, né? Vai dar confusão. Então, se houvesse uma sociedade melhor estruturada, menos desigual, menos problemas teríamos e, consequentemente, isso não causaria tanto temor na sociedade. Mas temos que seguir adiante. Artigo 11º. Todo homem acusado de ato delituoso tem direito a ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não
constituam um delito perante o direito nacional e internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então, quem lê isso daqui pensa, não, você está falando de criminoso, de bandido, não está falando de gente. Isso daqui é justamente para que nós tenhamos a devida preocupação com quem não segue as leis. Porque se a gente simplesmente ignorar isso, a sociedade também não vai ter regra, não vai ter lei que consiga obedecer. Então é necessário que a gente realmente dê ênfase a quem é fora da lei para que seja tomadas as devidas providências com relação a isso. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem aqueles à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Então, aqui já está falando o contrário. Então, vamos falar assim, o cidadão de bem, ele tem direito a preservar a sua integridade, na sua totalidade. Isso é indiscutível. Artigo 13. Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Não são contraditórios, tá? Então as pessoas vivem no planeta Terra. Claro, elas têm direito à sua nacionalidade. Se for no Brasil, beleza. Se for, por exemplo, na Austrália, pode ser também, né? Ou se for em qualquer outro país do mundo, ela tem o direito de ir para onde ela quiser, desde que ela obedeça aos requisitos legais para ela poder se mudar para outros lugares. Nada pode impedir isso, porque nós vivemos num planeta só. As fronteiras foram criadas por nós humanos. Portanto, temos que ter a mente aberta para que as pessoas possam desfrutar desse mundo como elas acharem melhor, desde que, claro, respeitem as leis formuladas pela sociedade. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu imaginava. Artigo 14. Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direitos comuns ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Claro que um terrorista, né, que comete crimes e atentados contra a sociedade de determinado país, não tem esse recurso de dizer que está sendo perseguido. Ele tem que ser devidamente julgado pelos atos que ele cometeu. Enfim, né? Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. Ainda existem pessoas que chamamos de apátridas, que não têm direito à nacionalidade dependendo de onde nasce. E isso é algo que também precisamos evoluir para poder resolver essa questão. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos noivos. Então, acabou essa coisa de casamento arranjado. Só que não, né? A gente vê isso em um monte de lugar no mundo. Mas, vamos lá. Todo homem tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Bom, aqui já diz, né? Todos têm direito a um chão para viver. Muitos não têm nenhum.
Artigo 18. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente em público ou em particular. Ainda tenho liberdade para falar o que eu penso. Não sei se eu vou conseguir continuar assim amanhã. Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito exclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meios, independentemente de fronteiras. Então, a liberdade de expressão, ela é algo que não pode ser discutido. Toda pessoa tem direito de se expressar livremente. No entanto, discurso do ódio não é opinião. Pense nisso. Porque a sua liberdade vai até o limite da liberdade do outro. Artigo 20. Todo homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Portanto, isso também faz parte do direito das pessoas, elas se associarem a quem elas acharem melhor. Artigo 21. Todo homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo homem tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. Portanto, se você é cidadão brasileiro, faça o seu direito valer caso você queira participar da política. Associe-se a um partido político, se lance na eleição e, se você for eleito, você terá esse poder de representar a nossa sociedade democraticamente. É assim que funciona. Artigo 22. Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização por esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Então, essa questão da segurança social, por exemplo, inclui direito à aposentadoria. A pessoa trabalha durante um período da vida dela, a maior parte do período da vida adulta, para que, quando ela chegar na velhice, ela tenha essa segurança social para ela poder continuar a viver em sociedade. E aí as gerações que vêm que trabalham para poder manter essa sociedade que já não tem mais a capacidade de trabalho. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Artigo 23. Todo homem tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por seu trabalho. Isso também está longe de chegar num ponto, porque aqui no Brasil nós temos aí mais de 12 milhões de pessoas sem emprego hoje, tantas outras pessoas que recebem menos do que um salário mínimo para fazer trabalhos absolutamente degradantes, e um outro grupo de pessoas muito elevadas que são bilionárias e detentoras de grandes fortunas e que, enfim, né? Não vou entrar muito nessa discussão, mas elas não estão nem aí para essas pessoas que estão na miséria. Esse é o fato. Pessoas mesquinhas. Artigo 24. Todo homem tem direito a repouso, lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Tá vendo? Então, nós não somos máquinas que trabalham 24 horas ininterruptamente, sem comer, sem dormir, sem descansar.
sem lazer, sem arte e cultura. Isso não existe, pelo menos para nós seres humanos. Artigo 25. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Isso também se encontra, por exemplo, na nossa Constituição brasileira. A diferença é que, na prática, nós não vivemos no mundo ideal, apenas no mundo que é possível nós vivemos hoje. Artigo 26. Todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, sendo esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Educação, ela é um item fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e humano. Sem ela, nós viveremos na eterna ignorância de não conhecer o mundo como ele é. Aliás, já dizem até que a Terra não é redonda, é plana. Bom, né? Discussões à parte, com a educação as pessoas aprendem a pensar. Artigo 27. Todo homem tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja o autor. Ótimo, né? Nós também somos consumidores de arte e cultura, assim como nós estamos aqui dentro da biblioteca. Artigo 28. Todo homem tem o direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidas na presente declaração possam ser plenamente realizados. Já vou para o artigo 29. Todo homem tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo homem será sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outro, e de se satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E por último, o artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento de qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Portanto, nós fechamos o livro e que esse documento, 70 anos depois, seja efetivamente colocado em prática, porque ainda estamos muito longe de chegarmos lá. E chegamos a quase 30 minutos de vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E
não deixa de curtir, compartilhar e comentar aí embaixo, tá? Valeu? Então é isso. Até a próxima.